entrevista a André Ventura, a primeira no rescaldo eleitoral, depois de ter obtido um resultado histórico que inaugura, segundo ele, o bipartidarismo em Portugal, pelo menos de uma forma que não era previsível, segundo as sondagens, que tanto contrariou. Ontem, Luís Montenegro disse que insiste que não é não. André Ventura respondeu que os portugueses nas urnas foram claros e disseram sim é sim. A minha pergunta é em que é que ficamos, caso não integre o governo da AD, mantém o que disse durante a campanha, vai apresentar uma moção de rejeição ou de censura ao governo da AD? Boa noite e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje perante os portugueses. Antes de mais, dizer que isso que foi dito agora é mesmo aquilo em que acreditamos, que ontem inaugurou-se uma era em que acabou o domínio de dois partidos em Portugal. E isso parece claro, segundo as sondagens, com 3 grandes blocos. Isso significa, na nossa opinião, que os portugueses, sabendo o que dizia o PSD, que não queria nenhum entendimento, nenhuma convergência com o Chega, tinham tudo na mesa. À direita, onde há uma grande maioria. Dar uma maioria a um partido ou dar uma distribuição de votos pelos dois, com grande proximidade, que é o que acaba por acontecer. Ora, os portugueses optaram pela segunda via, que foi dizer, nós não queremos a maioria nem do Chega nem do PSD, queremos um governo, infelizmente, na minha perspectiva, liderado pelo PSD, mas com o Chega como pilar fundamental. Mas responda à minha pergunta, vai ou não? Não, e isso quer dizer que os portugueses quiseram um governo 2. Eu nunca disse, ao contrário do que algumas televisões, e justiça seja feita à vossa, não foi o caso, que ia apresentar uma moção de rejeição. Eu disse que não excluía nenhum cenário. Portanto, eu não estou preocupado com isso neste momento. Preocupa-me o orçamento, preocupa-me como é que vão ser aprovadas medidas fundamentais. Mas a minha pergunta foi muito clara. Se não integrar o governo, apresentam ou não uma moção de rejeição? Pode não ser apresentada, depende do programa de governo. Imagino que é um admite negociar caso a caso, medida a medida no Parlamento? Não. Imagina olhar para um programa de governo em que nós tivemos um governo que caiu por corrupção e coisas parecidas. Imagina um governo que não se vai comprometer com o combate à corrupção, com o aumento de pensões, com uma questão que para nós é fundamental, a questão dos polícias e dos militares. O André Ventura conhece o programa da AD muito bem. Mas eles agora vão ter que apresentá-lo para o governo, não é só... Uma coisa foi o programa eleitoral, outra é que medidas vão levar ao Parlamento e nós vamos olhar para elas. Então, está a deixar em aberto... Se me perguntar assim ao contrário, sim. Admite não apresentar uma moção de rejeição? Admito. Admito não apresentar. Se me perguntar assim... Se alguém apresentar uma moção de rejeição, como é que vota? Depende do programa. Agora vou ser mais claro ainda. Admite votar contra o orçamento. Vou deixar já claro. Se não houver nenhuma negociação, isso é humilhar o Chega. E então eu votarei contra o orçamento. Então vamos a esse aspecto. Mas primeiro deixa-me clarificar aqui um ponto. A interpretação que o André Ventura acaba de fazer sobre aquilo que os portugueses fizeram ontem não deixa de ser criativa também. Porque, na verdade, os portugueses decidiram, conhecendo os programas eleitorais de todos os partidos, que era a AD que devia ganhar as eleições. Certo. E a AD também tinha deixado claro desde o início que não é não, era aquilo que dizia o Luís Montenegro. Portanto, a maioria dos portugueses, dos eleitores, escolheu a Aliança Democrática que assumiu que não queria fazer nenhum governo com o Chega. Mas não lhe deu maioria. E podia ter dado. Mas também assim não lhe deu a vitória, deu-lhe o 3º lugar. Mas deu a capacidade de criar essa maioria. Portanto, agora é com o PSD se aceita criar essa maioria ou não. Mas nós demos um mandato claro. Para si foi clara a resposta de Luís Montenegro ontem à noite naquele discurso? Eu confesso que não falei ainda com o Luís Montenegro. A única coisa que fiz foi transmitir-lhe a vitória dos resultados eleitorais. E acho que isso... Aparente vitória. E isso foi por telefone ou por mensagem, se me permite a curiosidade? Foi por mensagem. E isso foi o que aconteceu. Agora, a minha interpretação não me parece criativa. Os portugueses sabiam que havia um partido que dizia nós não o faremos. Os portugueses, mesmo assim, deram mais de 1 milhão de votos ao Chega e 1 milhão e tal ao PSD. Não é uma grande diferença. O que estão a dizer é governem os dois e entendam-se. Deram só 50 mil de diferença entre a AD e o PS também. Muito bem, mas o PS não consegue formar maiorias à sua esquerda. A direita consegue. Mas, um Bloco Central podia ser sempre uma hipótese. Eu acho que essas leituras são altamente criativas. Mas se o Bloco Central avançar, para Portugal também ficará claro. São os dois partidos contra o Chega. Deixe-nos evoluir, porque efetivamente há 1 milhão e 108 mil eleitores que votaram em si e outros 4 milhões que não votaram em si e que hoje estão preocupados com as propostas radicais, muitas delas que apresenta e que precisam de uma resposta sua cabal. Porque neste momento o que temos em cima da mesa é um governo minoritário que não integra o Chega e que tem que negociar caso a caso as propostas no Parlamento. Por isso pergunto-lhe, se o PSD propuser uma taxa de IRS de 15% para os jovens, o André Ventura vota a favor ou contra? Sim, porque é bom para os portugueses. Uma baixa de IRC, vota a favor ou contra? Sim, porque é bom para os portugueses. Isenção do IMT e imposto de selo na aquisição da primeira habitação? Voto a favor. Reposição de tempo de serviço dos professores? Voto a favor. Aliás, é uma proposta nossa. Portanto, o André Ventura vai viabilizar muito daquilo que a AD a AD pode governar. Pode governar. Eu quero dizer isto aos portugueses. A minha pergunta era se pode governar ou não pode governar consigo, mesmo sem o ter no governo. Houve uma grande diferença entre o Chega e os outros partidos nestes últimos 4 anos. Essas propostas que a Sandra referiu
Muitas delas foram propostas por nós e viabilizadas mesmo quando vinham do PCP, do Bloco, do LIVRE, do PS. Nós nunca distinguimos no Parlamento entre o autor, ao contrário de outros partidos que se orgulham de não aprovar nada do Chega. Mas o Chega não conseguiu aprovar nada, não é? Porque todos votaram contra nós permanentemente e os portugueses ontem foram dizer isto, meus senhores, ou acordam, ou um dia o sistema acordará com o Chega a vencer as eleições. Porque eu não compreendo um sistema político em que se vota contra não pela proposta, mas porque o autor é o Chega. Então, se eu concordo com a reposição do tempo de serviço dos professores, com a reposição do suplemento para os polícias, eu vou votar contra porque é o PS ou o PSD. Mas onde... Eu não faço política assim. Eu faço política pelas propostas, pelo país. Nós ouvimos-lo assim ontem, durante a campanha, e os dirigentes da AD também, apelarem ao sentido de responsabilidade de todos e que pessoas responsáveis têm de ceder. Claro. Qual é a cedência do André Olha, Ventura? é muito simples. Para mim, isto aliás foi dito por todos os analistas, para o Chega o que era fácil era dizer assim, nós estamos fora de tudo. É o mais fácil para crescer. Nós estamos fora de tudo e aproveitamos cada erro, que vão ser muitos, seja de que governo for do PS ou do PSD. No momento... Tem noção de que isso lhe acontecerá um dia também, assim, quando for governo. Eu não tenho ilusões sobre isso. Mas há uma coisa que nós fizemos, fomos responsáveis. E eu disse ontem, apesar de ter mais de 1 milhão de votos, nós estamos disponíveis para nos sustentar quem entendemos que até representa muitas das coisas piores que o sistema tem, para criar um governo. Não ouvi o PSD dizer o mesmo. Nós cedemos, fomos responsáveis e dissemos até contrariando provavelmente o que o nosso eleitorado quer, estamos disponíveis para dar um governo estável a Portugal, porque ninguém quer andar de 6 em 6 meses em eleições. É isso que eu quero falar consigo. Ontem disse, vou ser governo nem que seja daqui a 6 meses. Usou esta expressão, 6 meses. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que é que quer dizer com 6 meses? Quer dizer que, aparentemente, e eu não tenho a certeza disto, mas aparentemente, a AD prepara-se para evitar a possibilidade de uma maioria e de levar o país para a total irresponsabilidade. Qual é que é a total irresponsabilidade? Mas, André, deixe-me interrompê-lo só para clarificar, porque para os portugueses isto tem que, julgo eu, permanecer muito claro. Quando o André coloca a questão dos 6 meses, está a pensar que nós vamos viver uma espécie de pântano político, de ingovernabilidade, porque a AD, deixe-me só terminar, não o chama para o governo e conviver casuisticamente com a aprovação de medidas no Parlamento pode precipitar também, por responsabilidade sua, uma moção de censura? Não, é mais a questão orçamental, que eu acho que é fundamental. Para que isto fique claro, nós estamos numa fase decisiva da economia nacional. Nós temos que executar fundos do PRR. Para isso temos que ter um orçamento. Aliás, várias Há um orçamento em vigor. Sim, mas provavelmente haverá um retificativo, não tenho a certeza, porque é o orçamento socialista. E o que está a dizer é que o orçamento retificativo pode ser o primeiro teste do algodão. E o orçamento retificativo pode ser um teste. Ora, eu gostava de perguntar isto cara a cara a quem nos está a ver. Imaginem um partido que diz assim, estamos disponíveis para negociar medida a medida um orçamento. Chegar a um acordo e chegar a um entendimento. E do outro lado dizem-nos assim, nada. Nós vamos avançar e vocês farão o que entenderem. Isto é espezinhar 1 milhão e tal de Mas se o portugueses. PSD o chamar para uma reunião, como normalmente os partidos chamam, para negociar medidas, o André Ventura entra ou não entra? Claro, nós nunca fugimos a isso. Agora, como é que funcionou o governo à esquerda? Houve um acordo entre os partidos para as medidas essenciais. Porquê é que isso não pode acontecer à direita? Qual é o ego, a obsessão, qual é a soberba para se dizer assim, há 1 milhão e tal de portugueses, mais de 1 milhão e 100, faltam os votos de imigração, é preciso dizer isto, onde nós estamos com muito boas expectativas, há mais de 1 milhão de pessoas que votam neste partido. Qual é o problema de se chegar a uma convergência, como houve em Itália e noutros países, a dizer assim, vamos dar aos portugueses 4 anos de estabilidade? É isso que nós pedimos. Eu olho os portugueses na cara, eu estou disponível para sacrificar tudo para que os portugueses tenham estabilidade. Agora, também compreenderão, se do outro lado disserem assim, nós não queremos nem olhar para vocês, nem olhar para as vossas propostas, nem sequer falar convosco, então isso não é pisar-nos, isso é espezinhar 1 milhão e tal de portugueses. São eles os responsáveis pela ingovernabilidade, não somos nós. Quem é que tem a iniciativa neste momento? É Luís Montenegro? José Carvalho, eu já fiz tudo o possível. E a história dar-me a razão, tenho a certeza. Eu já fiz tudo o possível, e mais não vos posso dizer porque envolve pessoas, e eu respeito a privacidade. Eu já fiz tudo o possível para dizer ao PSD, ajudem-nos a criar um governo estável, mais só se eu me humilhar, impuser em público... O PSD é que pode pedir para ajudarem a criar condições de estabilidade. Foi de resto o que pediu Nuno Melo e o Luís Montenegro ontem mesmo. Mas para isso é preciso negociar, para isso é preciso chegar à mesa da negociação, para isso é preciso ceder. Por exemplo, o que é que vão fazer contra os polícias? Luís Montenegro diz que não o fará. Para nós é um ponto fundamental.
São bem. capazes de ceder nisso ou não? Nas pensões. Para nós aumentar pensões é decisivo. Para o PSD não parece ser. Temos que chegar aqui a um acordo. Mas se o André Ventura fosse para o Governo, iria insistir em medidas emblemáticas suas, como, por exemplo, alterar a Constituição para pôr a prisão perpétua. Mas, Sandra, isto não era a minha prioridade. Mas repare, é a prioridade de alguém que foi a votos e foi sufragado Certo. e ganhou e que disse que não queria no Governo alguém que tivesse este tipo de Muito ideologia. bem, e eu acredito nisso. Portanto, Agora, eu pergunto-lhe, qual é a sua linha vermelha? Se fosse para o Governo, mantinha propostas como essa? olha, vou-lhe dar um exemplo que se calhar me fará perder votos, mas eu vou dizê-lo aqui na TVI. Imagine que Luís Montenegro dizia assim. Luís Montenegro, ou alguém em nome dele, me dizia, olha, abandonam a questão da prisão perpétua, nós aumentamos penas noutros crimes sem chegar à prisão perpétua e, em troca, damos o suplemento de missão às polícias e aumentamos as pensões. Eu assinava na hora. Isto é um exemplo de cedência e de negociação. E abandonava aquela questão de dizer aos pensionistas que vai aumentá-los e equiparar a pensão mínima ao salário mínimo com essa falácia, permita-me que lhe diga que com o dinheiro da corrupção, que não sabe quanto é, consegue pagar Mas eu queria começar as a fazer um pensões? caminho de subida de pensões até ao valor do IAS em 3 anos. E há dentro tem uma proposta que até é parecida. Por isso nós tínhamos aqui caminho para convergir. Sabe porque é que o PSD não quer convergir? O PSD tem medo de que se nos der o braço, de que se nos der a mão, nós lhe levemos o braço. Eu não estou Isso preocupado significa que desconfia de si. Sim, mas eu posso lhe dizer... Cedia na identidade Tem de que género, dizer há qualquer para ideologia isso de género? Não se daria na ideologia de género. Mas eu quero dizer isto aos Mas porquê é que diz ideologia de género, não diz Porque é identidade ideologia de de género, na verdade. Mas eu quero dizer isto aos portugueses. Nós não É que não estamos é, aqui na para trair verdade. ninguém. Nós estamos aqui para dar um governo estável de 4 anos a Portugal. Estamos dispostos a fazer cedências. Agora, também não humilhem aqueles que votaram em nós, porque isso é importante também. André Mais de Ventura, 1 milhão de pessoas votou no Chega. Uma questão final, o nosso tempo aqui está a esgotar-se, mas a entrevista vai prosseguir na CNN Portugal de imediato. Surgiram notícias de que recebeu parabéns de muitos movimentos nacionalistas europeus por causa do seu resultado das eleições de ontem. Marine Le Pen, o partido do Sr. Viktor Orbán da Hungria, etc. Há quem considere que estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial e eu gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre Vladimir Putin e o que é que deve acontecer para acabar a guerra na Ucrânia. É muito claro, é um criminoso e um terrorista. E nós devemos fazer tudo o que for possível para apoiar a Ucrânia. De resto... Matteo Salvini, Eu sei. Já calculava que eu iria invocar este exemplo. Matteo Salvini é uma figura que o André Ventura assumiu publicamente como sendo uma sua referência política. E é meu amigo, para além disso. Eu não nego os meus amigos. Mas também é discorda amigo dele. de Vladimir Putin. Ele é amigo, confesso, de Vladimir Putin. José Alberto Carvalho, eu posso lhe dizer isto. A Itália, de que Salvini é ministro, acolheu mais refugiados já da Ucrânia, onde Salvini é ministro, do que muitos dos países amigos da esquerda que não acolheram nenhum. E essa é a diferença da ação e de fazer. Mas eu vou mais longe. Sabe quem foi o partido político em Portugal que, na última legislatura, propôs que a Rússia fosse considerada um Estado terrorista? Este homem que aqui está, presidente do partido Chega. Nós não temos nenhum problema com isso. Para mim, é claro isto. Se a Ucrânia perder a guerra, nós todos perdemos a guerra. Qual é Os essa imigrantes posição? ucranianos não são um problema, portanto. Uma situação de guerra e de invasão, para nós, como sempre dissemos, e disse o mesmo das mulheres afegãs, devemos receber todos os que pudermos. Agora, não é recebermos aqueles que vêm para cá abusar da nossa segurança social. Isso é uma coisa diferente. Qual é a sua posição sobre o envio de tropas para a Ucrânia, como defende Emmanuel Macron? Essa é uma questão mais sensível, não sei se temos tempo para isso. Eu acho que devemos apoiar, temos pouco, eu acho que devemos apoiar a Ucrânia em tudo o que pudermos. Se eu fosse, ou se vier a ser Primeiro-Ministro ainda em tempo de guerra, há uma garantia que tenho. Eu vou apoiar a Ucrânia em tudo o que puder. Infelizmente, o governo do PS desinvestiu de tal maneira das Forças Armadas Portuguesas que eu não sei se estaríamos em condições de apoiar militarmente com Mas forças tende a no responder terreno. sim ou não? Eu tenderia a apoiar em todas as formas que não envolvesse enviar tropas para o terreno. Tenderia. Em caso de extrema necessidade, se isso fosse mesmo preciso. Bom, se fosse a nossa sobrevivência que tivesse em causa. Aí, evidentemente. Esta entrevista prossegue na CNN Obrigado, eu, pelo Portugal. vosso Muito convite. obrigada Boa por noite, ter estado André. connosco aqui no Jornal Nacional.